Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos ao nosso Energisa Prevcast. Meu nome é Gabriela e hoje falaremos sobre o cenário econômico mundial e Brasil e sobre a rentabilidade dos planos da Energisa Prev. Aqui comigo está o nosso gerente de investimentos, Fabiano Miranda. Seja muito bem-vindo. Olá, Gabi. Olá a todos. Bom, Fabiano, como você disse no mês passado, o mercado segue discutindo sobre a política monetária dos Estados Unidos. Março teve alguma novidade? Isso mesmo, Gabi. Na verdade, essa vai ser uma discussão que vai durar o ano todo, viu? Em março, a economia dos Estados Unidos teve um desempenho positivo, impulsionado principalmente pela forte expansão do mercado de trabalho. A inflação superou as expectativas e o índice de inflação lá, o CPI, subiu 0,4%. É uma leve alta, mas que, diante desse cenário, o Comitê de Política Monetária dos Estados Unidos decidiu por manter a taxa de juros. O grande diferencial em março foi o comunicado. O comunicado veio muito cauteloso e isso deu uma balançada no mercado. Na verdade, o mercado agora começa a precificar um corte de juros nos Estados Unidos, talvez para julho ou início de junho, talvez. Está incerto ainda. Entendi. Na Europa, na China, teve algum destaque positivo ou negativo? Como que foi esse mês? Legal. Na Europa, o Banco Central Europeu manteve também as taxas de juros inalteradas pela quarta vez consecutiva, mas com perspectivas para suaves. Diferente dos Estados Unidos, que o tom foi um pouco mais cauteloso, a presidente do Banco Central Europeu deu a entender, sugeriu, ou seja, o mercado entende que o início de corte de juros na Europa pode começar em junho. Na China, o mês foi marcado por um encontro político, onde o governo anunciou que vai buscar um crescimento de 5% esse ano de PIB, isso é uma expansão moderada até os padrões da China. Os dados de atividade mostraram a melhora na produção industrial e na exportação. E o setor imobiliário continua deprimido, ou seja, continua fraco na China. Entendi. E ainda falando sobre o mercado internacional, como que foi o comportamento das bolsas no exterior? Legal, vamos lá. Apesar da manutenção da taxa de juros pelo Fed, que é um fator que influencia as bolsas, o mercado ainda mantém a expectativa de corte, como eu comentei anteriormente, ali entre junho e julho, o que impulsionou as bolsas, principalmente aquelas ações das Big Techs e ligadas à inteligência artificial. Falando das principais, a S&P e a Nasdaq, que fecharam o mês de março em alta, batendo novos recordes. Legal. E trazendo um pouco sobre o cenário local aqui no Brasil, como que a bolsa performou nesse mês? Legal. Diferente do que aconteceu nas bolsas globais, que estão em alta, principalmente nos Estados Unidos, que teve recorde, né? O nosso Ibovespa, o principal índice da bolsa brasileira, encerrou o mês de março em queda de 0,71%. Acumula ainda a queda durante esse trimestre de 4,5%. O grande motor da nossa bolsa é, sem dúvida, o investidor estrangeiro. E para você ter uma ideia, nesse primeiro trimestre houve uma saída de capital muito grande, mais de 40 bilhões de reais de saída de capital estrangeiro, o que prejudica a nossa bolsa. Agora falando um pouco sobre os juros, como que foi aqui no Brasil esse índice? Legal. Esse é um dado muito importante e a gente acompanha ali muito de perto. A política monetária aqui no nosso país, o Banco Central, de forma unânime, resolveu cortar pela sexta vez consecutiva a taxa Selic, mais meio ponto percentual, a taxa agora está em 10,75%. O Banco Central sinalizou que pode haver mais um corte de 0,5, né, na próxima reunião, que vai ser em maio. Mas o grande diferencial foi, mais uma vez, o comunicado do Banco Central, que deu a entender ao mercado, que sinalizou ao mercado, que o ritmo de corte pode ser menor. O que a gente quer dizer com isso? O mercado estava precificando, estava estudando, a expectativa era de cortes consecutivos de meio ponto percentual até chegar ali uma Selic entre 9 e pouco. Com essa sinalização do Banco Central, o mercado já espera uma Selic ali um pouco mais alta, talvez em 10%.
Entendi. Você pode falar um pouquinho também sobre a inflação? Claro, inflação é um dado importante e afeta todos nós, né? A inflação de março desacelerou em relação a fevereiro. Isso é um ponto positivo, fechou em 0,16. Em 12 meses, o IPCA, que é o Índice Oficial de Inflação, acumula uma alta de 3,93%, o que é relativamente baixo a inflação em 12 meses, né? De maneira geral, o mercado projeta uma inflação controlada, encerrando ali o 2024 em 3,70%. Legal, é uma boa notícia, né? Sem dúvida. Agora vamos falar um pouquinho sobre a rentabilidade dos planos aqui da Energisa Prev. O plano Energisa CD, único aberto para novas adesões, e o plano Energisa Sudeste. Legal, vamos lá. Começando pelo Energisa, no mês de março teve rentabilidade positiva de 0,37% e acumula 0,98% ao ano. O legal é ver em 12 meses, a gente sempre tem aquele olhar de longo prazo. Fala. Exatamente. Em 12 meses, a rentabilidade é 12,72% no Energisa CD, uma rentabilidade muito legal. Já o Sudeste fechou o mês de março em 0,87%, no ano acumula uma alta de 2,39% e em 12 meses 11,59%. Tem uma diferença aí, é o que a gente comenta sempre, a questão da marcação ao mercado do plano Energisa. Tem meses que é um pouco mais volátil, ou seja, a rentabilidade não vem tão alta, mas tem meses que vem muito positiva. Muito positiva. Exatamente. É a rentabilidade a longo prazo que a gente sempre comenta aqui em todos os vídeos. Perfeito, a gente sempre conversa sobre isso. Para fechar nosso bate-papo, quais são as suas expectativas para abril? Legal. Bom, abril a gente espera um mês um pouco mais volátil, ou seja, com altas e baixas um pouco mais do que foi o mês de março. E como a gente falou no começo, sem dúvida, a questão da política monetária dos Estados Unidos vai ser o grande driver, que a gente fala, que vai ser o grande motor do que vai acontecer no mercado e vai ficar no radar aí com certeza. Além disso, questões fiscais e políticas no Brasil podem impactar a curva de juros, que a gente vê algumas questões nesse sentido, meta fiscal, se vai conseguir ou se não vai conseguir, projetos de lei que podem aumentar gastos, então isso tem um impacto direto nos juros e, consequentemente, nos investimentos. Mas, de maneira geral, a gente está com a cabeça bem positiva, tá? Principalmente ali no segundo semestre, então acho que a rentabilidade vai ser muito boa esse ano. Então, tende a ser positivo. Com certeza. Bom, Fabiano, muito obrigada por compartilhar suas análises conosco. E a todos os nossos clientes, fiquem ligados em nossas mídias digitais e também acompanhem a sua rentabilidade disponível em nosso site www.energisaprev.com.br. Se ainda restou alguma dúvida, pode comentar abaixo nos comentários ou também entrar em contato com a nossa central de relacionamento. Até logo! Obrigado, Gabi. Obrigado a todos. Até a próxima.